Seja bem-vindo, então, Alexandre. A ideia, como eu te falei agora no iniciozinho, é a gente conversar dessa pessoa, dessa figura emblemática, que não tenha dúvida que para mim também é bastante peculiar, algumas coisas que eu pude conviver. Trabalhei também ao lado dele e agora mais diretamente com esse trabalho de mentoria que ele tem feito. Bom, para que a gente comece então esse bate-papo, Alexandre, conta para mim um pouquinho como é que tu conheceu o William, né? Tu falaste agora da HP, que vocês trabalharam junto, ombro a ombro. Como é que foi essa convivência, né? Conta um pouquinho mais esse desenrolar dessa convivência Alexandre e William para que a gente possa conhecer um pouquinho. Foi uma convivência bastante rica, né? E toda relação rica é feita de encontros e desencontros, né? Concordâncias e diferenças, né? Em que realmente ele soube ponderar essas relações frente ao resultado com um viés humano que faz com que ele seja diferente, tá? E essas habilidades, ele soube evoluir com conhecimento, com mais profundidade, e hoje eu acredito que ele esteja pronto para promover saltos maiores, seja com ele ou com outras pessoas, né? Sensacional. Na HP, lá onde vocês trabalharam, enfim, qual que era o papel dele, né, na empresa na época, tu lembras? O que que ele era? Ele era líder, gestor, enfim, o que que Ele era o era teu papel? responsável pela condução de negócios em clientes considerados estratégicos, tá? Uhum. E no caso, vocês trabalhavam, ele era teu líder, tu era líder dele? Como é que era? Não, não é assim, na HP não tinha, eu era responsável por uma unidade de negócio e ele conduzia alguns projetos meus, né, Uhum. em clientes estratégicos. E Ah, aí a entendi. gente trabalhou junto para entregar as demandas desses clientes. Ah, entendi. E como ele sendo líder, né? Certamente tu falava até mesmo que ele tem vários ou alguns diferenciais. Qual seria um específico, ou vários, por que não, que tu destacaria dele como líder ou como pessoa humana que tu estava citando? Eu acho que é buscar sempre um ponto de equilíbrio. Eu acredito que a estrada do William ele produza mais pontes do que muros. Isso é uma coisa bastante diferenciada, tá? E traz um. Mesmo em tempos difíceis, né? É isso que tu tirou as palavras da minha boca, né? A gente vive um momento tão difícil, né? De tão dificuldade, né? E tu diria que ele ser uma pessoa tão humana, tão solícita, tão. Como é que eu posso dizer a palavra, mas que entende que pode conversar, que é aberta a novas, né, conversas, diálogos e tudo mais. Isso tu destacaria ele como sendo um diferencial no dia a dia dele, já antes de pandemia até mesmo, né? Sim, sim. Eu acredito que a pandemia, olhando os estudos que se tem hoje, nunca se conversou tanto, né? Hoje em dia, se acredita que a gente converse mais do que presencialmente, né? Então, eu acredito que isso é atemporal, essa habilidade, e isso hoje deve ser até mais, né? Com certeza. A gente fala tanto, né, que a pandemia acelerou tantos processos e eu diria até peculiarmente que a gente acelerou também essa proximidade, porque se queria Sim, tanto estar próximo e não era possível. sim. E agora, É, com uma certa facilidade, ou sei lá, vamos dizer que está um pouco mais brando, a gente consegue se aproximar tão de tal forma. Por exemplo, estamos aqui conversando de casa para casa, usando uma tecnologia, exatamente. é claro, mas a gente está Mas, próximo. assim, a gente soube utilizar as tecnologias como Exato. facilitadores para aumentar e produzir mais engajamento. E a internet hoje não tem longe e perto, né? O importante são as interações. Então é isso que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Perfeitamente. Certamente, né, na trajetória do William, que vocês conviveram juntos, quanto tempo mais ou menos vocês atuaram juntos, Alexandre? Eu acredito que uns 2 anos. Eu Dois acredito anos? que uns 2 anos, tá? Legal. E nessa trajetória de 2 anos, ele te ajudou a desenvolver pessoalmente? Foi uma ajuda mútua? Como é que foi esse desenvolvimento Eu ombro a ombro que você acredito, falou? eu acredito que das relações humanas, quando se trabalha junto e de maneira tão intensa, né, é impossível dizer que
ele não me ensinou e eu não ensinei a ele. É impossível isso não ter acontecido, tá? Acredito que essa habilidade, né, esse investimento de construção de pontes é uma coisa que o como ele constrói isso, essa habilidade, certamente ajudou a ser um marco de presta atenção, entendeu? Realmente foi legal. Legal, não, certamente. E teria, digamos assim, algo mais, digamos assim, específico de alguma habilidade? Vamos lá, o trato com as pessoas. A gente estava falando agora mesmo dessa, né, maneira de ele conversar, de ele resolver situações adversas, porque dentro de uma empresa, certamente não deve ter acontecido uma ou duas vezes, mas várias vezes de situações difíceis. E saber lidar com essa situação, como é que foi isso e quais essas habilidades que ele Eu teve? acho que sempre buscando, né, e privilegiando uma conversa racional em cima de fatos e dados, né, e buscando em cima disso construir o que falta, tá? Seja no momento de dificuldade ou seja no momento de aceleração. É entender a partir da leitura da realidade, né, com pontes importantes. Isso eu acho que isso aconteceu diversas vezes, né? Sensacional. E a gente tem, né, que entender, entendendo, não só por causa da pandemia, é claro, né, óbvio que a gente estava falando agora que ela acelerou muitos processos, né, Alexandre? Mas a gente tem que estar preparado para o dia a dia. E eu tenho certeza que, né, tu falava mesmo agora dessas pontes, né, que foram construídas e não muros, alguma coisa marcou ou alguma coisa te vem à mente quando a gente questiona isso. Tem alguma experiência, alguma coisa, alguma mensagem, alguma frase, alguma situação que tu lembre, que tu possa compartilhar com a gente dessa pessoa, vamos dizer assim, do William, para que a gente possa entender? Olha, assim, você estaria abusando demais da minha memória, entendeu? Mas assim, o importante não são mensagens de um bom livro, né? Quando você lê um bom livro, você não lembra todos os detalhes e todas as nuances dos personagens. Você lembra certamente, né, do resumo da história e a alegria de ler aquele livro, né? Então, basicamente, é isso que eu infelizmente não consigo te dizer porque a minha memória para algumas coisas é bastante deficitária, tá? Não tem problema, mas a tua resposta, ela sintetiza muito disso que a gente está fazendo aqui, ele já não tenha dúvida, porque, vamos lá, para uma pessoa se destacar como líder, não somente profissionalmente falando, mas ela cria marcos, né? E certamente esse convívio que vocês tiveram, há quanto tempo, mais ou menos, tu tens ideia, é isso? Foram 2 anos, mas há Ah, quanto tempo? Tens ideia, mais ou menos? há uns 5 anos, É, 4, 5 anos atrás. bom, bom, então vamos lá, são 5 anos, de dois de uma convivência, né? E marcou, né, essa trajetória. Não Ah, à toa, sim, gerou uma amizade, né, que é exato, é aí que eu importante, quero né? chegar. Não à toa que ele te convida para um projeto novo que ele está, né, me incumbindo, né, de conversar com vocês, de conhecer um pouco da figura do William por vocês, inclusive, né? Então isso é bacana demais e ele lembrar de ti e conversarmos através de mim para Agora, contar um pouco assim, dessa história. conversando contigo, uma coisa que é bastante importante, a gente tinha um programa, né, junto com a universidade, e ele estava junto comigo trabalhando para que isso evoluísse, né, mais e mais. E aí eu destaco um compromisso que o William tem, que é o com conhecimento. Então, assim, desde aquela época, ele já tinha um compromisso, né, com o conhecimento. E isso se intensificou depois disso, né? Seja com o doutorado dele, seja com cursos que ele construiu e tudo mais. Então isso é bastante importante. Não é não é uma adição recente, é um compromisso já de longa data, né? Isso é bastante bom. Legal, não, sem dúvida nenhuma. E não é um compromisso, talvez, só com a empresa, com a organização, a empresa que vocês atuaram juntos, mas um compromisso com as pessoas que estão à volta dele e consigo mesmo, né? Não deixar, sempre está em constante evolução. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Ele tenta inspirar,
né, oferecendo perspectivas, né, de adição de conhecimento que te faz sempre uma pessoa melhor, né, seja para lidar com as diversidades da vida, mas também com saber equacionar, né, problemas que surgem no dia a dia, seja corporativo, pessoal, etc., né? Legal, bacana demais. Nessa trajetória de 2 anos, ele chegou a te ajudar em algum momento profissional, no sentido que possa ter te desenvolvido pessoalmente, vamos dizer assim, sei lá, uma situação adversa no teu dia a dia, alguma coisa assim? Olha, essa pergunta você já me fez, eu respondi Sim, anteriormente, sim, tá? sim. Tá. Então, sim, já respondi essa pergunta. Tranquilo. Não, beleza, é só porque eu estou contextualizando para amarrar para chegar onde eu quero. Sabe por quê? Porque assim, ó, ele, no teu entendimento, Alexandre, ele é a pessoa certa para desenvolver isso dentro de uma pessoa como líder? Vamos lá. As pessoas elas não têm uma certa, digamos, afinidade em querer ser líder, mas por conviver com ele, se destacam nisso. E tu acha que ele tem essa habilidade para conseguir despertar isso dentro das pessoas? Acredito que sim. Ele reúne, né, as habilidades, né, para realizar essa promoção, né? E como ele focou ao longo do tempo no conhecimento para expandir essas habilidades, né, acredito que hoje ele esteja mais preparado ainda, seja para suportar, seja para contribuir com novas perspectivas, seja para oferecer a essas pessoas novas opções de desenvolvimento. Enfim, eu acredito muito que ele tenha hoje mais profundidade do que tinha no tempo que a gente conviveu intensamente. Sensacional. Não, bacana demais. E para nós fecharmos, Alexandre, a ideia, obviamente, é que é ouvir um pouco dessa experiência e tudo isso, né, que a gente conhece um pouco dessa figura, mas por que não ouvir vocês, ouvi-los, com certeza vem assinar tudo isso que a gente vem conhecendo ao longo desse projeto. Audacioso, eu diria, no sentido de querer não deixar apenas dentro de uma caixinha, né, que nem a gente fala, né, não guardar para si, mas fazer com que isso expanda, para que as pessoas conheçam também essa forma diferente de liderar, de, né, se envolver e se deixar, digamos, ser humano, bem como a gente está falando aqui na conversa de hoje. Para a gente sintetizar isso, Alexandre, tem alguma palavra que tu consiga fazer isso, resumidamente, obviamente, por uma palavra, do que representa o William para ti? Eu acho que seria o potencial da troca, entendeu? Nós trocamos muito, nossas conversas são muito sobre diversos temas e a troca sempre é enriquecedora. Sensacional. Tem alguma coisa, ou uma palavra, obviamente, mas pode ser frase, não há problema nenhum, que tu consiga dizer assim, poxa, ele é diferente e pode fazer com que as pessoas se tornem líderes. Que palavra seria essa específica para dizer, não, o William é a pessoa certa para formar lideranças? Talvez a capacidade de oferecer perspectivas. Legal. No sentido de deixar as pessoas à vontade e, deixa eu ver se eu entendi, almejar algo no futuro e conseguir se colocar de uma melhor maneira, enfim? Perspectivas são inspiradoras, né? Ele pode oferecer visões, perspectivas de problemas que as pessoas acham insolúveis ou muito ameaçadoras. Ele coloca isso em um outro plano mais organizado para que a pessoa possa conseguir se ouvir frente aos barulhos dos problemas, né? Bacana. Não, legal. Sensacional. Tem alguma palavra que tu consiga resumir dessa convivência, experiência e amizade que vocês têm até hoje, que perdura depois do período que vocês atuaram juntos, que traduza essa mudança ou, por que não, esse amigo que é para ti, do William, no caso? Desculpa, eu não me perdi na pergunta, Como é que desculpa. tu resume, em uma palavra, como é que tu diria essa proximidade que vocês têm, essa amizade que vocês têm? Eu acho que é no vigor da troca, entendeu? Como eu te disse anteriormente. Uhum. É uma troca bastante vigorosa, potente, né?
e como somos amantes do conhecimento, né? Isso me sai, eu sempre saio enriquecido dessas conversas, entendeu? Sensacional. Não, bacana demais. E para nós fechar, Alexandre, te agradecendo imensamente a atenção. Sei que, né, final de tarde, final de noite, a gente já está aqui, né, depois de um dia de trabalho, um dia de, né, um monte de corre-corre, a gente sabe como é que é. Te agradecer imensamente a disponibilidade desse tempo para que a gente pudesse conversar. Certamente acredito que tu recomendaria o William como mentor de lideranças para pessoas, empresas, organizações, sem dúvida nenhuma, correto? Correto. Por que que tu recomendaria ele? Porque eu acredito que ele possa se destacar da mesmice, né? Frente a esses talentos que são desenvolvidos e amadurecidos, não hoje, mas pelo menos há 5, 10 anos, né? Sensacional. Tu acha então que ele é a pessoa certa para poder fazer com que isso, né, não caia na mesmice, não fique apenas num. Exatamente. Que Né? bacana. Ele resume uma vivência, né? Não é apenas uma leitura, é uma vivência também. Então isso é bastante diferenciado, né? Sensacional. Alexandre, só te agradecer. A ideia Tá justamente bom. é essa, mesmo conversar. Te puxei justamente porque eu queria pegar a assinatura daquela resposta e encaixar com aquilo que eu queria ouvir, porque certamente, não tenha dúvidas, tem uma convivência dele, como eu estava te falando, só para fazer uma costura aqui da entrevista. Para mim está sendo, né, um conhecimento além, né, de enriquecedor, mas é bacana demais. Então, obrigado por compartilhar um pouquinho dessa trajetória aí que vocês tiveram e certamente vai enriquecer bastante o projeto que ele tem para poder ajudar tantas e tantas pessoas, lideranças e tudo mais aí. Bacana Ah, demais. que Obrigado legal. mesmo. Fique bem. Tchau, tchau. Precisando de mim é só ligar e a gente se fala mais, tá bom? Com certeza. Obrigado. Bom descanso aí. Até Nada. Tchau, mais. tchau.